Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Dessa vez, nós iremos cobrir um dos icebergs mais ambiciosos já feitos. E no caso, é o iceberg dos mistérios obscuros. Ele tem a proposta de apresentar diversos mistérios e teorias que não são tão comentados assim e, principalmente, tem muita pouca informação disponível. A maioria dos tópicos aqui estariam facilmente na última camada de um iceberg convencional. E como vocês podem ver aí no fundo, ele é enorme. O iceberg original tem quase 600 toneladas. Muito bonito esse áudio pra falar de vai. Agradeço ao Alexandre que fez e agradeço eu e o Max que temos ideias. Tópicos. Então, obviamente, eu não vou cobrir tudo nesse vídeo, até porque se eu fosse fazer isso, o vídeo teria muitas horas de duração e eu demoraria meses para fazer. E como eu tento postar um vídeo por semana, isso se torna inviável. Mas de qualquer forma, eu vou tentar selecionar os mais interessantes para cobrir aqui. E é importante dizer que esse vídeo existe por puro entretenimento, e eu só quero contar algumas histórias que eu acho interessante para vocês. Não é só porque eu mencionei alguma coisa aqui que significa que eu acredito nisso. É de hoje, sim. Eu só estou passando uma informação que eu encontrei nas minhas pesquisas e eu acho legal falar sobre. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Não, pra gente fazer live às horas que não de madrugada? Não. Só que quando começar o Brasileirão, eu vou assistir os jogos de São Paulo em live. O Império Tartária. Essa é uma teoria da conspiração que afirma que grandes construções feitas até a primeira metade do século XX são, na verdade, resquícios de uma civilização antiga. Não dá pra isso, eu não vou transmitir, né? Tipo, eu vou botar o tempo só. Como o Império Tartária, e seria governado por humanos com uma estatura bem maior que a média mundial atual. E também, segundo os teóricos, essa civilização foi extinta por uma espécie de conspiração que o substituiu pelos seres humanos que governam o mundo hoje. E supostamente, a principal evidência disso é que a arquitetura moderna é bastante diferente da arquitetura antiga, que era muito mais grandiosa e bonita, e aparentemente as pessoas se esqueceram de como fazer construções assim. Só que claramente este Império Tartária nunca existiu de verdade, e a arquitetura, assim como tudo no mundo, ao passar dos tempos, ela se transforma. Jetpack Man. Este tópico se refere a uma pessoa ou um objeto não identificado que foi frequentemente observado sobrevoando os céus de Los Angeles, e segundo algumas testemunhas oculares, este objeto se assemelhava com um homem usando uma jetpack que sobrevoava a mais de 1.500 metros de altura, sendo que um jetpack funcional hoje não chega nem perto dessa altitude, o que faz algumas pessoas criarem teorias de que isso é algum viajante do tempo ou até um alienígena. Porém, o que as autoridades locais Pergunta sincera. Por que as pessoas fazem jetpack? Vai ajudar de alguma forma, tipo, em manutenção, etc. Ou fazem só por cultura pop, tá ligado? Porque não parece um bagulho tão eficiente, sabe? Sei lá, é maneiro porque é irado. Por causa da agitação deles. Pô, é o que eu pensei. Talvez seja só por lazer, tá ligado? Mas porque questão de eficiência não parece muito útil. Teorizam é que este objeto seja apenas um balão no formato de um ser humano. Contudo, nada foi confirmado. A teoria da internet vazia. Esta é uma teoria que diz que a internet, pelo menos desde 2016, está praticamente vazia, com poucos usuários reais a frequentando, sendo que há uma ilusão de que existem muitas pessoas usando a internet, já que ela está infestada de bots que se comportam como pessoas reais, tendo diversos propósitos diferentes, como induzir pessoas a comprarem produtos. E essa teoria tem como argumento o fato de que cada vez mais a internet parou de ser um lugar onde as pessoas se conectavam e se tornou um local onde existe mais conflito do que união. E também a ascensão do conteúdo distribuído por algoritmo. O não-servo. O não-servo seria uma espécie de criptídeo que se assemelha a um servo. Que bonitinho, mano. Só que com características físicas. Olha só que bonitinho, bonito.
um pouco assustadoras. Esta criatura tem diversos relatos recentes, principalmente postados em redes sociais como o Reddit. Este criptídeo podia ser visto... Isso é literalmente quando você tá, tipo, na casa do seu brother, tipo, fumando uma jamba, aí, tipo, a mãe chega e abre a porta do quarto, tudo escuro, faz toda uma luz, e, tipo, vira a cara assim, tipo, qual foi, cara? Principalmente na costa leste dos Estados Unidos, uma região conhecida como Apalaches, e é frequentemente descrito como um cervo um pouco maior do que o normal, que consegue atingir uma velocidade de 50 km por hora, além de ter características físicas bizarras, como dentes maiores e afiados, e até rostos humanos. E também é dito que ele possui um intelecto muito maior do que um animal comum, agindo de uma forma muito parecida com um ser humano. Não, é porque esse cara aí que disse isso, tipo, o cara sabia, tá ligado? Sabe todo o intelecto dos animais, sabe? Caralho. Existem até teorias que dizem que essas criaturas são cervos zumbis ou animais que foram dominados por uma espécie de fungo ou parasita, e até alienígenas. Com medo, Diria, tira né? pro E meu apesar favor. de não poder desmistificar grande parte dos relatos, alguns acreditam Sem dó essa arte aí, sem dó. ser apenas animais que estão sofrendo de algum tipo de doença ou estarem machucados, já que existem muitos casos de cervos que são atropelados todos os anos, já que muitas estradas cortam o seu habitat natural. O Homem Silencioso. O Homem Silencioso é como É o ficou cara que foi conhecido preso e não falou nada? indivíduo de 51 anos chamado David Hampson, Ele que foi por preso e ficou 7 quieto, e anos foda-se. atrapalhava o trânsito na cidade de Swansea, no Reino Unido. O homem simplesmente se colocava na frente dos carros, no meio da rua, aparentemente sem qualquer motivo, sendo que ele causou diversos engarrafamentos por causa desse comportamento estranho. E o mais bizarro de tudo é que quando ele é levado pelas autoridades locais para uma delegacia, ele se recusa a dizer qualquer coisa, fazendo com que cara é não muito exista nenhum registro onde ele disse uma palavra sequer, o que faz Vá para a rua, fique na frente dos carros. Seja preso, refuse to elaborate. das suas motivações serem um completo mistério. Ele já foi preso 9 vezes e mesmo durante os seus julgamentos ele não disse uma única palavra. A polícia já confirmou que ele tem sim a capacidade de falar, mas por algum motivo ele se recusa Como que a eles fazer sabem? isso. Roda 2. Perigo, hein? O Predador do Vale da Estranheza. Mas é O nóis. Vale da Estranheza é um conceito bastante conhecido hoje em dia. Ele existe para explicar por que sentimos uma espécie Eu não de sinto isso, eu não desconforto sinto uncanny. quando vemos coisas que tentam replicar um ser humano que possuem certas características que nos fazem se sentir estranhos ao ver aquilo. Isso é bem comum em animações que tentam ser realistas, mas entregam personagens que são bastante estranhos. O vídeo do Vissalso que ele mostra vários exemplos de Uncanny Valley, eu não senti nenhum, velho. Eu fiquei meio tipo, caralho, da hora que você tá falando, mas eu queria entender. Eu queria entender mais a fundo. E também isso ocorre com a maioria dos robôs que são feitos para tentar replicar a aparência de um ser humano. E existe uma teoria que explica o porquê nós sentimos isso. Ela afirma que o Vale da Estranheza é um traço evolutivo que foi dado a nós como um sistema de defesa treinado pelos nossos ancestrais que há milhares de anos atrás tinham que sobreviver de um suposto predador que se assemelhava muito a um ser humano, porém ele seria de uma espécie separada do homem que Ué, o caçava caralho, por da estar hora esse. acima na cadeia Pô, da hora alimentar. esse, E hein? teoricamente essa espécie já estaria extinta há milhares de anos também. Porém, o sistema de defesa que a evolução nos deu para conseguir diferenciar nossos semelhantes dessa espécie predatória ainda está presente no nosso inconsciente. Os criptídeos foram extintos no início do século XX. Ah, é fake, mas é Esta legal. é uma teoria que tenta dar uma explicação à falta de provas concretas da existência de certos criptídeos, como o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. O Bira acredita nessa porra realmente, mano. O Bira acredita real no Estes bagulho, seres né? de existência não confirmada, segundo a teoria, seriam os últimos exemplares de suas espécies que pouco tempo depois dos seus avistamentos iniciais entraram em extinção, o que impossibilita comprovar a sua existência, já que atualmente eles não existem mais. Esta teoria usa como argumento o fato de certos seres estudados na criptozoologia apenas possuem relatos de avistamentos muito antigos, como por exemplo um criptídeo brasileiro, o minhocão, que com o nome desse, Caralho, o Big Worm, mano. ele claramente
Caralho, Big Worm. Realmente seria brasileiro, né? Os últimos avistamentos dessa criatura datam do final do século XIX. Logo, faz mais de 100 anos que nenhum avistamento dele foi registrado, o que pode sugerir que ele de fato existiu em algum momento. Not a deer. Como que é? Aquela mariposa, como é o nome dela? Demônio, sei lá, alguma coisa. Aí o brasileiro, minhocão. The Big Worm. Porém, foi extinto. A estrutura do o Mothman. Lago McDonald. Em 2008, mergulhadores encontraram essa estrutura artificial no fundo de um lago localizado em Ontário. Pô, não é aquele Pokémonzinho, não? Esta estrutura poderia levar ao descobrimento de uma civilização ainda desconhecida que viveu naquela região há centenas ou há milhares de anos atrás. A estrutura foi confirmada de não ser natural, porém, além disso, eu duvido muito que isso aqui não seja natural. Tipo, beleza, confirmaram como, mano? Não se sabe nada sobre quem Olha isso aí, mano. Olha, uma pedra em cima de 2 pedras, mano. Vai tomar no cu, porra. Fala que poderia ter feito essa estrutura. Ninguém vai. Elves. Este é o nome. Nossa, esse é muito da hora. Cara, esse é muito legal. Esse é do... Quando você fica chapadão, tipo, aparece os bichinhos, né? Tipo, é irado. Esse é irado. Entidades internamente. Que são vistas por algumas pessoas que experimentam LSD. Existem diversas teorias para explicar a existência dessas entidades, como sendo seres interdimensionais que só podem ser vistos através do uso da droga, até criaturas que habitam dentro do nosso inconsciente, e nós só podemos entrar em contato sobre o efeito do LSD, ou simplesmente Nego fala muito que vê essas porra com ayahuasca. Por isso que, tipo, falam que quando você usa ayahuasca, você transcende, tá ligado? Você muda de ser. Uma mistura de várias coisas que o usuário viu na sua vida. Benjamin Parravicini. Este foi o nome de um artista visual argentino que é também conhecido como Nostradamus das Américas, já que ele teria previsto grandes acontecimentos do século XX através dos seus desenhos, como o 11 de setembro e a ascensão de Fidel Castro. Usaria só pra ter experiência na vida. Na sua infância, ele interagiu com fadas, anjos e duendes, além de ter desenvolvido uma habilidade de encontrar pertences perdidos de pessoas facilmente. E de acordo com a história, a sua primeira previsão foi de que o mundo entraria em guerra em 1914, o que se tornou a Primeira Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre como ele conseguiu fazer essas previsões e se as suas histórias de infância são realmente legítimas. Eu acho que era, mano. Eu acho que ele, pô... O Coringa no armário. Isso se trata... O quê? O Coringa do armário. É o quê? Trata de uma aparição sobrenatural relatada por uma mulher chamada Corinne que morava na casa dos seus pais em La Pointe, na Califórnia. Ela relatou ver um ser humanoide que se parecia com... Vai tomar no cu, cara. Cara, imagina você tá de boa dormindo, velho. Aí tu ouve o barulho no seu armário e tem o Joker lá, cara, o palhaço. O Joaquim Fênix, o Jorge Romero. Dentro do seu armário quando ela repentinamente acordou no meio de uma noite. Ela descreveu a entidade como sendo parecida com o Coringa, mais especificamente a sua encarnação na série do Batman dos anos 60, aquela mesma do Batman da Feira da Fruta. Não se sabe se esse relato é verdadeiro, mas se acredita que Coringa possa ter tido uma alucinação. Eu vou comer a tia do bar, imagina, causada por uma paralisia do sono. Eu já vi, mano. Eu já vi o Goku no meu armário. Eu vi o Freeza no meu armário. Pô, essa sonora é boa demais, mano. Coringa no armário. Cleveland, Wisconsin. Isso se trata de uma suposta cidade localizada. Nossa, isso é irado. Esse daí é que a cidade não existe, né? Tipo, tem foto da... Tem foto dela existindo, mas ela não existe. Tipo, falam que apagaram do mapa. É da hora, né? No estado americano do Wisconsin e simplesmente teria desaparecido completamente. Não só a cidade em si, mas as pessoas que estavam dentro. Pô, o cara foi esperto, pois é. O cara botou a stage de Silent Hill. O cara é inteligente, mano.
da cidade quando ela desapareceu nos anos 90. E também, segundo a lenda, ainda existem pessoas hoje que se lembram da cidade e tinham conhecidos que sumiram com ela. E o que prova que essa cidade já existiu em algum momento são alguns produtos como camisetas e canecas que fazem referência à cidade. E também Caralho, cara. alguns produtos Pô, eu faço isso em 10 minutos de Photoshop, mano. Essa é a prova cabal do bagulho? Não, né? Tipo, é só um exemplo. Pô, caralho. como camisetas e canecas que fazem referência à cidade. E também, segundo uma teoria, a cidade desapareceu graças a algum experimento secreto do governo. Porém, é certo que isso é apenas uma história de internet que provavelmente surgiu num iceberg de conspiração do 4chan, sendo um tópico inventado. Os caras provaram que as pedras eram artificiais. Referência a Doubleland Pois é. estão à venda em lojas que é possível criar o seu próprio produto personalizado. Ah, pode crer, O pode crer. Civaterium de Kishi. O Civaterium. Civaterium é um animal Eu não pré-histórico tô ligado, que não. vivia na África e no sul da Ásia, que é considerado Usaria um Forchan por membro 2 da horas, família João? das Não. girafas modernas. Forchan é cringe. Acredita-se que o animal foi extinto há 1 milhão de anos atrás, muito tempo antes do surgimento da civilização humana. Mas algo que intriga verdade, alguns hein? historiadores foi a descoberta de um anel de rédea feito de cobre que foi forjado há cerca de 5.500 Pois aí não é um alce, não, mano? Pô, você vai falar que isso aí não é um alce. Você vai olhar pra ele e falar que é um Civaterium. Olha o nome do bicho, Civaterium. Pois é um alce, mano. anos atrás por povos sumérios e possui uma representação de um animal que é muito semelhante ao Civaterium, o que poderia ser uma confirmação que, na verdade, o animal sobreviveu até pelo menos o surgimento das primeiras civilizações humanas, o fazendo ele ser não só um contemporâneo da nossa raça, mas também um animal pré-histórico que entrou em contato com o ser humano. Alguns teorizam que a representação se trata, na verdade, de alguma espécie de cervo. É um Porém, alce, parece que não existia nenhum animal que viveu neste período com as características exatas representadas tucano. na peça. Quase que você vai também ser um alce. John Frum é o nome Pô, de uma fácil. figura religiosa que é adorada por um povo que habita a ilha de Tana, no Vanuatu. Segundo a história, ele seria um soldado americano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. É, guys, me pegaram. Ele teria prometido saúde e prosperidade para o povo da ilha que o seguisse. Não existe nenhum registro de um homem conhecido como John Frum nos Estados Unidos, fazendo com que essa pessoa que fundou essa religião seja um completo mistério. Já Ah, é, porque é impossível esse cara ter... Pô, tipo, beleza, Segunda Guerra tá rolando. Aí o cara vai lá pra essa ilha e fala, pô, mano, não quero que usem meu nome, não. Aí ele vai lá e inventa um nome, tá ligado? E aí, tipo, ele vira o... Porra, cara, é impossível isso acontecer. que também existem dúvidas se ele realmente existiu. Ih, Caretaker. Mona Lisa era uma escrava chinesa. Essa é uma das várias Tem uma teoria foda da Mona Lisa, especulações mas não vou contar aqui não. sobre a criação do quadro mais famoso do mundo. Devido a não saber ao certo quem é a mulher representada no quadro de Da Vinci, Ah, é, peraí, esse daí mesmo. E é o da mãe, né? É, essa daí mesmo, é a da mãe. muitas teorias surgiram, como a de que a Mona Lisa é um autorretrato de Da Vinci. E uma das especulações menos comentadas é que, na verdade, a Mona Lisa era a mãe do pintor e ela seria uma mulher pode oriunda crer. do Oriente, mais especificamente chegando à Europa Irmão, conteúdo inútil, eu tenho muito conhecimento. com a escrava. Esta teoria foi levantada por um historiador italiano Que outra live, a primeira coisa que eu vi, a Mona Lisa era uma escrava chinesa. Ela foi feita a partir de diversas pesquisas que, segundo o historiador, indicam que a mãe de Da Vinci era uma escrava estrangeira, como o fato da Itália na era renascentista ter diversos escravos oriundos do Oriente, e que existe muita pouca informação acerca da mãe de Da Vinci, sendo que nós só sabemos o nome dela, que seria Caterina. Contudo, outros historiadores duvidam das conclusões de Paratico, afirmando que ele teve muitos saltos lógicos em sua tese. Pior que a Mona Lisa é uma das pintoras mais misteriosas da história, né? Tipo, ela se auto-justifica. Porque, tipo, não... Ela é famosa porque ela é famosa. E ela não tem significado. É, tipo, é algo que parece que é algo que só brotou, sabe? Tipo, é muito bizarro. Você pega, sei lá, você pega um quadro do Van Gogh, beleza, era as ruas do lugar onde ele morava.
Tem a Casa Amarela, que era a casa onde ele morava. Tem, sei lá, tem a ponte, que era uma ponte que é perto do caminho pra casa dele. Porra, tem muita coisa. Tem a Noite Estrelada, que tem literalmente como você vê de noite, né? Tem muita coisa que vai lá que se justificam. Várias artes se justificam. Agora você pega. E você pega a Mona Lisa é um bagulho que, tipo. Porra. Literalmente só. Literalmente a Mona Lisa só se auto-justifica. Tipo, ela é muito famosa, porque ela é muito famosa. E ela não tem nada, não tem. Tá dropada. Parece que, tipo, foi retirado da realidade. Muito da hora. O exército soviético matou Deus em 1900. O quê? O quê? O quê? Não, tipo, tava tipo a Mona Lisa, o escrava chinesa, e agora tipo, o exército soviético matou Deus. Isso, cara. 50. Bom, este tópico se refere a uma creepypasta perdida que contava a história de um grupo de soldados do Exército Vermelho da União Soviética encontrando Vou vazar aqui, John. Boa live, vai tomando contusão. Boa live aí. Boa live, caralho. Falou aí, ô Ninja. Valeu pela companhia. ninguém mais, ninguém menos do que Deus na Sibéria nos anos 50, sendo que os soldados na história teriam matado Deus. Também junto da creepypasta existe uma imagem que ilustrava uma cena da história onde os soldados penduravam a pele de Deus. Pois é, a pele de Deus. Esse bagulho preto contornado. Posando para uma foto. Essa imagem em específico também se perdeu, mas um usuário do Reddit, que se lembra de ter lido essa história, fez uma recriação da imagem. Nenhum fragmento da história existe hoje na internet e parece que ninguém consegue se lembrar em detalhes da história, sendo que, atualmente, ela é provavelmente a creepypasta mais misteriosa da internet. E é uma pena estar perdida porque o conceito da história parece bastante original e interessante. O exército soviético matou a tumba de Hannah Kortoy. Hannah Kortoy foi uma mulher da alta sociedade inglesa. É a da máquina do tempo? Que o cara fez uma. O cara fez uma máquina no tempo e aí tá tipo na tumba dela, algo assim? Faleceu em 1849. Aí ninguém abriu? Ela foi enterrada no cemitério de Brompton, em Londres, em uma tumba junto de duas das suas filhas. Não existe nada de marcante na vida de Kortoy em si. Existe uma lenda local que diz que existe uma máquina do tempo dentro da sua tumba. Essa lenda existe já que Hannah, enquanto viva, era amiga de um homem chamado Joseph Bonomi, que era um estudioso do Egito Antigo. Joseph estava certo de que ele havia descoberto o segredo para a viagem no tempo, estudando hieroglifos egípcios. E segundo a história, junto de outro estudioso e com o financiamento de Hannah, ele foi capaz de construir... O bizarro que é sempre, tipo, as paradas, tipo, que não desses vídeos, tipo, são sempre um bagulho bizarro, né, gigantesco. Nunca é, tipo, sei lá, tem um bagulho que é uma... que eu não lembro quem que era o inventor, mas o inventor, tipo, ele inventou um material que ele aguenta, tipo, milhões de fogo, tá ligado? De pressão atmosférica, pressão de fogo, caralho, calor, temperaturas altíssimas. Ele inventou esse material que tanca isso, e aí, tipo, ele morreu, e, tipo, ele não contou pra ninguém além da família dele, e, tipo, a família dele tem até hoje. Só que ninguém, essa evidência, só que ela não produz. Aí ficou meio que na história registrado, patenteado, só que não tá explicado quem que fez, como que faz. E, tipo, é um bagulho real, tá ligado? Pode parecer real. Agora, porra, máquina do tempo, velho. Caralho, velho. Construir uma máquina do tempo. Tipo, e aí hieroglifos, caralho, a 4, mano. E no fim, eles guardaram essa máquina na tumba de Hannah e nunca tiraram ela de lá. Sendo que a tumba não foi aberta há mais de 100 anos, já que a chave dela foi perdida. O que faz com que a única forma de comprovar ou desmentir essa história é destruindo a tumba. Isso não é só tipo pegar um guindaste. Os avistamentos de John Constantine. John Constantine. Esse é legal. Esse aí quando eu tava lendo, eu tava pesquisando bastante sobre o Constantine, né? Quando eu tava no Hellblazer. Todo mundo que desenha Hellblazer começa a ver ele por aí, começa a ver o Constantine por aí. Ele é um personagem bastante conhecido no universo. Inclusive o Alan Moore, ele fala que não foi ele que fez Constantine. Ele fala que ele viu o Constantine. Os quadrinhos, sendo publicado desde 1985. Ele sabe que o Constantine é real. Talvez você não tenha lido um quadrinho que ele aparece, mas o Blazer é bom? Cara, tem arco bom, tipo Morte e Gauss lá é legal, mas em geral, tipo, é quadrinho é meio foda-se. Eu acredito. A arte é legal, muito cool, né?
acredito que você já ouviu falar dele por causa do filme estrelado pelo Keanu Reeves. O seu criador, o Alan Moore, possui 2 relatos onde ele diz ter visto seu personagem na vida real. O primeiro deles ocorreu em 1993 e o outro em 2001. E o mais bizarro é que o loiro fumando cigarro, nossa, muito difícil de tirar. Pois é, né? Achou um britânico na rua, caralho. Relataram terem o conhecido em carne e osso. O Inferno Azul do Michigan. Esta é uma lenda urbana que diz que, através do sistema de túneis do estado americano, é possível encontrar um portal para outra realidade. Caralho, é igual o GTA mesmo. Em homenagem a um bug que é encontrado em diversos jogos, que é popularmente chamada de Blue Hell, que geralmente é acessível através de um glitch que tira o player do mapa buy a Red Bull em Existem poucos relatos sobre este Inferno Azul, já que, segundo a lenda, quem entra nessa realidade não consegue sair, e o indivíduo nesse local consegue ver o nosso mundo de uma forma quase que onipresente, e também não pode ser notado por pessoas que sentado na cadeira meditando. Ele vira basicamente um fantasma. E apesar de existir algumas teorias sobre onde fica exatamente esse portal, não se sabe ao certo a sua localização, além de ser em algum lugar do Michigan, no caso se isso fosse verdade, né? Ah, mas não é não? Soldados se transformando em pedra. Esse é o bagulho da China lá. Pois aí é... Isso aí passa praticamente todo filme, assim, que de aventura vai chegar numa parte que tem uns soldados de pedra. Tem, tipo, o Escorpião Rei, porra, Indiana Jones, pô, tem maioria. Da CIA que reporta alegações de um confronto entre soldados russos e alienígenas ocorrido na região da Sibéria em 1993. É incrível como é sempre na Sibéria. Esse documento seria uma tradução de um jornal da Ucrânia que apresentaria um dossiê de mais de 250 páginas reportando esse confronto. Eram 23 soldados contra 5 alienígenas que conseguiram transformar parte dos soldados em pedra, sendo que apenas 2 homens sobreviveram. E apesar de aparentemente o documento da CIA realmente existir, é impossível dizer se esse relato é verídico. Karel Novak. Este é o nome de um homem que foi encontrado na Tchecoslováquia em 1955 que alegava ser surdo e mudo. Ele estava vagando sozinho em uma floresta até que ele levantou suspeitas da polícia secreta do país que acreditava que ele era um espião estrangeiro. Este homem foi levado para o interrogatório onde ele disse ser surdo e mudo e também lhe disse sofrer de uma perda de memória. Ele apenas sabia que o seu nome era Karel Novak, que segundo o lugar que eu li é o equivalente em tcheco para um cara chamado João da Silva. Fora isso, ele contou uma história que pareceu não ter convencido os policiais, o que fez ele ficar preso na capital Praga por 6 meses, onde ele era frequentemente torturado. Caralho, que merda, mano! Já que acreditavam que ele estava fingindo ser surdo e mudo. Porém, nada de concreto foi coletado do homem e ele foi liberado ainda em 1955. Cara, imagina, mano, caralho, imagina tu é surdo, mudo, aí tu tá tipo andando por aí numa floresta, tá olhando o dia, pô, comi minhas torradas aqui, vou dar uma olhada na floresta, que coisa bonita, porra, lá maneira esses pássaros, pô, legal, mano. Aí chega tipo 3 homens com uma boina vermelha, te pega pelo pescoço, pelas pernas e pelo braço, te leva pra uma cadeira, começa a perguntar, bater na sua cara e falar, quem é tu, porra, quem é tu, caralho, o que tu quer, o que tu quer com a mãe Rússia, o que tu quer com a mãe Rússia? E aí... Porra. E aí tu fala, pô, mano, meu nome é João Pedro, velho, caralho, eu sou mudo, mano, eu sou mudo. Tipo, você não fala, né? Você escreve. E eu, cara, não vou acreditar, não acredito nessa porra. Começa a te bater, tá ligado? Começa a te quebrar, te prende e te tortura por 6 meses. Porque tu resolveu olhar o sol aquele dia. Caralho, que merda, cara. Mesmo ainda sendo um interesse do serviço secreto. Após isso, tem filme sobre esse cara? Acho que tem, mano. Foram anos investigando Karel Novak e ele gerou uma das investigações mais longas de toda a Tchecoslováquia e a atual República Tcheca. Porém, este caso nunca teve uma conclusão satisfatória. Os caras perceberam que o maluco era mudo. Ah, e o Minique. Dragões evoluíram de arco-íris. Esta é uma
Hipótese que tenta explicar o surgimento dessas criaturas míticas que podem ser encontradas em praticamente todas as mitologias espalhadas pelo mundo. Até mesmo É porque não fumou não, Felipe. É porque, tipo, dragão, em várias culturas, dragão é bagulho temporal, tá ligado? Você provavelmente já viu, tipo, dragão elétrico, o dragão das tempestades, o dragão que controla o vento, o dragão que controla o mar, tá ligado? Tipo, faz sentido. folclore brasileiro, nós temos o nosso próprio dragão, o saudoso Boitatá. Existem várias teorias que tentam explicar a existência do mito dos dragões em várias partes do mundo. A mais famosa delas é a ideia que os povos antigos foram inspirados pelo descobrimento de fósseis de criaturas pré-históricas. Mas, segundo essa hipótese, o mito dos dragões surgiu para explicar o fenômeno dos arco-íris. A hipótese se utiliza como base algumas descrições dessas criaturas dentro de certos Boitatá não, mitos, boi? Pois como é. na mitologia Caralho, mentira, o aborígena propaganda australiana, que descreve uma criatura conhecida como a serpente do arco-íris, além de muitas mitologias onde essas criaturas estão relacionadas ao controle do tempo e às tempestades. Aí, viu? Controle do tempo, tempestade. Entes queridos falecidos avistados dentro de OVNIs. Estes são relatos que podem ser encontrados em um livro que afirma que os OVNIs Olha a capa do livro, mano. Poxa, caralho, esse é o documento histórico, é a prova. são entidades que coletam as pessoas da Terra para as levarem para o paraíso. Também fazer um indivíduo entrar em contato com o ente querido falecido. Pô, tem um site, mano. Alguém que manja aí, velho. Alguém manja. Tem um site que é literalmente isso. É um site meio bizarrão, tá ligado? Meio deep web. E ele é de adoração a Alien. E aí, tipo, tá lá, tipo, se você acreditar, você vai ser abduzido. Deixa aqui pra eles verem que você... Aí tem, tipo, uma caixinha anônima. Deixa aqui pra eles verem que você quer ser abduzido, etc. Caralho, é meio bizarro, mas é legal. E, tipo, é site real, tá ligado? Tipo, não é pessoas criaram pra trollar. O livro também diz que todos os relatos de contato com aliens, na verdade, são encontro com anjos. Deus morreu ali. Este é um relato que apareceu Deus morreu ali. no Reddit, Deus morreu ali. onde o usuário dizia que ele trabalhava em uma reserva natural, onde dentro de um salão de exposição existia uma concha gigante que media cerca de 1,5 metro de diâmetro. Na história, ele diz que ele guiava crianças do jardim de infância, na faixa de idade entre 5 a 6 anos, em excursões pela reserva, onde ele relata que em algumas dessas excursões, 5 crianças diferentes, que aparentemente não se conheciam, apontavam para uma concha e diziam algo como Deus morreu ali. O OP... Ah, fuck, mano. Caralho, dog. Caralho, mano. Caralho, imagina tu vai, tipo, trabalhar de boa, tá ligado? Tu vai lá, pô, vou limpar merda de pombo no parque. Sei lá, mano. Aí, tipo, do nada, 5 crianças. Deus morreu ali. Deus morreu ali. Deus morreu ali. Deus morreu ali. Caralho, dog. Ainda disse que já pensou que isso poderia ser alguma referência a algum desenho animado ou algo do tipo. Porém, ninguém que comentou nesse post conseguiu chegar a alguma resposta. O mercado das sombras do Butão. Eu só consegui tá, não. encontrar informações sobre esse Cara, esse daí é muito pica, tipo... É Dog Whistles, hein? caso depois de literalmente na página 2 do Google. Isso é muito tem uma lenda que conta Caralho, a página 2 do Google. sobre uma espécie de mercado secreto localizado no Butão que venderia coisas que você não consegue encontrar nem mesmo no mercado negro, como por exemplo um elixir da imortalidade. E teoricamente, a forma de você chegar até esse mercado seria você fazer um jogo de elevador em algum lugar do Butão, sendo que esse jogo de elevador se trata de você apertar botões em uma determinada ordem que fará o elevador te enviar para o mercado que estaria em uma realidade diferente da nossa. Na realidade. Eu já vi sobre isso. E tipo, tem gente que diz que já foi, tipo, tem muito relato, tá ligado? Só que. E lá, tipo, tem tráfico humano. Pô, tem uns bagulho bizarro lá. Não sei até onde, tá ligado? Não sei até onde é real. Mas, tipo, pelo que eu sei, falam que, tipo, essa parada de, imortalidade, elixir, não sei o que lá, tipo, é só bait, tá ligado? É só meme, pra ninguém acreditar, tá ligado? É tudo luz. É tipo, nossa, na Deep Web vendem bonecas humanas, tá ligado?
É só baitzinho pra tirar o foco de que a gente acredita em coisa real mesmo. Tem coisa real lá. Demolition Elves. Este é o nome dado a um estranho fenômeno global onde pequenos seres humanoides são avistados antes e depois de grandes desastres, tanto naturais quanto Pois é real. causados pelo homem. Existem inclusive avistamentos desses seres em atentados como o 11 de setembro. Pois é Alguns real. teorizam que esses avistamentos se tratam de histeria coletiva e outros dizem se tratar de seres que são mensageiros de maus presságios. É real. Duende é real. O Império Romano ainda governa o mundo. Caralho, que take são esses, cara? Um take melhor que o outro, cara. Cara, Deus morreu ali. A União Soviética matou o Deus. O Império Romano ainda governa o mundo. Caralho. Esta é uma ideia até que conhecida que diz que a influência que o Império Romano tem no mundo, principalmente no Ocidente, faz com que, tecnicamente, a sociedade ainda esteja sob uma grande influência do que foi o estado mais influente da história. Óbvio que duende é real, já ouviu falar da lei do duende? Qual que é a lei do duende, Noldor? Me responda. Mas há um adendo que esse iceberg faz, que é trazer uma teoria que diz que o Império Romano nunca acabou de verdade. Eles apenas mudaram a sua capital. A ilha Bouvet é conhecida por ser a ilha mais isolada do mundo, sendo um território ultramarino da Noruega. A ilha, que fica relativamente próxima à Antártica, não abriga nenhum habitante físico, já que basicamente o seu clima é bem inóspito. Porque além dela ter um clima extremamente frio, ela é lar de um vulcão inativo. Ah, tá. A ilha Sim, o Império Romano vai estar numa ilha super isolada, passando frio e fome. Sim, o Império Romano, os donos do mundo estão lá. inclusive, é conhecida por um mistério que até hoje se encontra sem solução, onde em uma expedição à ilha, feita em 1966, foi encontrado um bote salva-vidas próximo à costa da ilha. Porém, nunca se descobriu da onde veio aquele bote e se ele carregava pessoas que poderiam ter ficado naufragadas na ilha. E dado a sua natureza isolada, existe uma teoria de que o Império Romano governa o mundo através da ilha Bouvet. Pois é. Não se sabe com certeza onde essa Pô, nem ele tancou, mano. Ele meteu um pois é. conspiração surgiu, mas ela apareceu em alguns icebergs de conspiração do 4chan, o que faz ser bem fácil deduzir que isso é uma teoria inventada, já que ela não tem fundamento algum. Dragon Ball Z, a saga do buraco negro. Ok, este tópico não está no iceberg original, mas eu acredito que essa seja a única oportunidade que eu tenha para falar disso. Então vamos lá. Eu encontrei essa história lendo algumas threads arquivadas do 4chan. Ela é uma teoria / creepypasta que diz que em 2025 irá estrear um arco dentro do anime do Dragon Ball chamado A Saga do Buraco Negro. Nela, o nível de poder da série será tão alto, mas tão alto, que haverá um confronto entre dois personagens não especificados, que o poder deles será tão grande que o seu embate não afetará só o universo da série, mas também o nosso, fazendo com que o tempo regresse até o ano de 1990, o que causará um loop temporal onde ficaremos presos em um ciclo de sempre que chegar o ano de 2025, onde essa luta será transmitida, o universo sempre retornará para o ano de 1990 sem que ninguém saiba. Ou seja, isso já sem que ninguém saiba. Pode ter acontecido milhares de vezes e nós só não conseguimos sentir isso. E vamos lá, é claro que isso é só uma piada. Que piada, mano. Que piada, o bagulho é sério, pô. Que tira sarro dos níveis de poder um pouco exagerados de Dragon Ball. Mas convenhamos, é uma ideia bem criativa. Então eu acho que é isso. Chegamos ao fim deste iceberg, Jesus. Este foi definitivamente... Acabou. Clap. Bom vídeo. Obrigado, semideus, pelo conteúdo de graça. Farmei um sub nas suas costas.